Tenho certeza, tenho uma plena convicção que será uma noite bastante elucidadora nessa noite. Queridos, eu peço aos irmãos que peguem um caderno, uma caneta, né? Ou um lápis aí, para que você possa ir anotando tudo que vai ser tratado aqui nesta noite. Com certeza vai servir de subsídios teológicos para você, para as suas prédicas, para as suas pregações, para as suas dissertações, né? Eu tenho certeza que tem muitos amigos pregadores que vão entrar conosco aqui e vão ouvir depois, e tudo que será trabalhado aqui nessa noite vai com certeza te ajudar, vai te ajudar no ministério da pregação e vai trazer muitas informações importantíssimas para você adicionar ao seu sermão, tá certo? O nosso querido já mandou um abraço aí, né, para sua esposa. Eu também tenho que fazer o merchan, né, senão não entro nem em casa, eu do lado de fora, viu? Um abraço para minha muito digna esposa, minha embaixatriz, a irmã Josélia Fausto, meu filho também, o Samuel, que é o teu xará, viu? O mesmo nome, Samuel Vitor, né? Então que Deus abençoe também a minha enteada, a Rayara, e toda a minha família. Meu querido Samuel, para nós já dentro de uma fala introdutória, preliminar, para entrarmos aqui no teor, né, no corpo da temática que nós iremos trabalhar nesta noite, o apóstolo Paulo, como já bem falado, a princípio, ele foi certamente o maior teólogo da história do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele foi o responsável por sistematizar as doutrinas basilares da fé, né? E ele foi o grande responsável também, meu querido Samuel e os irmãos que nos escutam aqui pela plataforma do YouTube, em defender o evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi o primeiro apologeta da fé cristã. E se não fosse a insistência de Paulo em defender o evangelho e refutar algumas seitas, alguns movimentos heréticos que estavam surgindo no seio da igreja no primeiro século, o cristianismo talvez teria se transformado ali, em Jerusalém, mais uma fábula judaica. Então Paulo, ele foi o camarada mesmo que, uma linguagem aqui bem comum, ele deu a cara para bater. Paulo, ele foi lá, ele arriscou tudo para defender o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gostaria já de lhe perguntar, meu querido Samuel Vitor, aonde esse homem chamado Paulo, que na verdade ele também é chamado Saulo, né? E depois ele foi chamado de Paulo. Vamos já entrar nessa questão, né? Os dois nomes de Paulo, as duas nacionalidades que ele tinha, né? Aonde o apóstolo Paulo nasceu e como foi a sua formação teológica dentro da religião farisaica, e quem foram os mentores, os professores de Paulo dentro da sua formação na religião farisaica, meu querido Samuel? Vamos lá, meu amigo. Paulo, ele nasce aí, evangelista Eduardo, aproximadamente, né? A gente vai trabalhar aqui com datas aproximadas. Sim. Até porque é bem difícil a gente dar exatidão para algo que aconteceu há bastante tempo. O que importa aqui é o conteúdo da história. E isso é o que a gente vai abordar aí, é o que é mais importante para a gente. Então, aproximadamente 5 anos depois de Cristo, é o nascimento de Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, né, da Cilícia, uma cidade muito importante também naquela época, né, onde se vivenciava muito do comércio naquela cidade, o porto marítimo, não é isso? Então, essa cidade torna-se uma cidade também muito importante e, logicamente, muito importante também na vida de Paulo, né? Que é onde Paulo nasce, é ali onde começa o estudo de Paulo. É até legal a gente abordar isso, que Paulo, quando ele nasce, ele tem aquele ensino judaico que toda criança tinha, não é isso? A partir dos 5 anos ele começa a estudar ali a história de Israel, estudar sobre os patriarcas, né? Os heróis da fé. Ele pega aquele conceito ali, aquelas histórias que fazem parte da linhagem dele, não é isso? E sem falar que Paulo ainda como criança começa a estudar ali sobre a lei oral, os 613 preceitos e mandamentos da lei. Paulo começa a dominar todo esse conteúdo, esse conteúdo teológico. E aproximadamente entre 10 e 12 anos, Paulo, ele vai dar um salto teológico na vida dele, porque Paulo vai se mudar para Jerusalém. Mudando-se para Jerusalém, é onde Paulo vai começar a estudar com um dos maiores teólogos da época, né? Em uma das maiores escolas teológicas da época, que era o doutor Gamaliel, não é isso? E dentro dessa mudança na vida de Paulo, isso para ele é muito importante, porque Paulo chega em Jerusalém
nada mais, nada menos para estudar em uma das maiores escolas teológicas da época, e por que não dizer a maior, né? A maior. Dentro de uma escola conceituada, estudando com um mentor, com alguém conceituado também no meio judaico. Então, Paulo, dentro dessa escola farisaica, ele tem o seu ensino aí voltado dentro dessa escola para se tornar um grande homem da lei, um doutor da lei, um fariseu mesmo, daqueles que defendiam a fé judaica. E até é importante a gente destacar esse ponto, que o ensino de Paulo com Gamaliel, o evangelista Eduardo também, foi algo que marcou muito a vida de Paulo, porque Gamaliel ele tinha esse tipo de ensino. Quando o texto diz que Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel, o texto não está sendo aqui aleatório, o texto está sendo bem direto. Realmente, os alunos naquela época sentavam-se aos pés do professor, e o método de ensino de Gamaliel era lançar perguntas, e de acordo com as perguntas que ele lançava, os alunos respondiam e lançavam novas perguntas a Gamaliel. Olha aí, que interessante. Então, as aulas de Gamaliel, o ensino de Gamaliel era um tipo de debate. Nós sabemos que isso foi muito importante para a vida de Paulo, porque por diversas vezes aí, Paulo teve realmente que debater, que colocar o conhecimento à tona mesmo, para refutar algumas seitas, para refutar algumas pessoas que tentaram distorcer aí a fé cristã, principalmente. Vamos aproveitar que a gente está aqui bem à vontade para escorrer vários temas aí, principalmente, Eduardo, a questão da circuncisão. Olha, interessante, importante. Que o que é que estava sendo pregado por pessoas que se converteram do judaísmo ao cristianismo, mas que ainda tinham vertentes do judaísmo, que mesmo depois de se converter a Jesus, ainda era necessário se circuncidar. Exatamente. E Paulo foi alguém que defendeu esse ponto, que pregava da seguinte forma: se Jesus morreu na cruz pela gente, se Jesus manifestou a graça ao nosso favor, se através da morte de Jesus Cristo tivemos uma nova oportunidade, tivemos esperança. É tanto que Paulo prega a Coríntios: se a nossa esperança nesta vida, se a nossa esperança não se limita a Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é verdade. Então Paulo ele refuta essa doutrina que tenta se instalar dentro da igreja, dizendo: não, a gente não precisa se circuncidar, porque Cristo já manifestou a graça para a gente. Se for necessário a circuncisão, por que Jesus morreu na cruz? Porque essa graça nos alcançou. E essa aí foi uma das coisas que Paulo, dentro do seu ministério, como várias e tantas outras coisas, Paulo teve que refutar. E quanto a Gamaliel, eu queria até destacar alguns pontos, e a gente vai percorrer um pouco sobre a Bíblia Sagrada, para entender um pouco sobre Gamaliel. Eu quero até fazer um contraste, Eduardo, a respeito de Paulo e Gamaliel. Opa. Primeiro, falando de Gamaliel, vamos para o texto. Pessoal, isso aqui é pérola. E pérola, eu aprendi, meu querido Samuel, irmãos que nos acompanham, pérola você não acha em um açude, em uma lagoa, né? Em águas rasas. Pérola você só acha em águas profundas e frescas, no fundo dos oceanos, dentro de um molusco. E para extrair as pérolas do molusco, ele chora, ele sofre e ele morre. Então, existem pérolas aqui, e eu peço a você mais uma vez, se você tiver acesso a um caderno, a caneta, para você ir anotando tudo que vai ser tratado nessa noite. Então, pode continuar aí, meu querido Samuel. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 34. Atos 5, 34. Abra a sua Bíblia aí, querido. Vou fazer algumas referências aqui acerca de Gamaliel. Eu vou fazer um contraste aqui bem interessante, o Eduardo. Comparando Paulo a Gamaliel, para a gente entender alguns pontos aqui da vida de Paulo e da vida de Gamaliel, que mesmo sendo o mestre, o ensinador de Paulo, mas que divergia com aquilo que Paulo vivia. Olha aí. É um ponto aí bem interessante para a gente entender. Mas vamos lá. Capítulo 5, verso 34 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos,
Dai de mão a estes homens e deixe-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça também achados combatendo contra Deus. Esse ponto aqui, o Eduardo, é muito importante, primeiro porque o texto faz questão de destacar a importância de Gamaliel no meio da sociedade. Olha aí. Que ele era um homem honrado dentro dessa sociedade. E um ponto aqui que eu quero externar para a gente fazer essa comparação é que Gamaliel era o tipo de pessoa que defendia a liberdade. É tanto que o texto é explícito em dizer, quando tentam afundar a fé cristã, né, que os apóstolos começavam a pregar acerca de Jesus Cristo, e o propósito do judaísmo era afundar essa seita, como eles diziam, né? Isso, essa nova doutrina. Era uma ameaça, né? Isso. E Gamaliel foi explícito em dizer, não precisa disso, porque se esta obra ela é de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Mas se ela não for de Deus, ela vai se desmanchar, vai se desfazer. Isso é muito importante para a gente entender que Gamaliel ele defendia essa tese, de que se a obra ela é de Deus, deixa que ela permaneça, porque se não for de Deus, ela por si mesma vai se desfazer. E fazendo contraste a isso, a opinião de Gamaliel, ao estilo de vida de Gamaliel e ao estilo de vida que Paulo leva, porque Paulo torna-se alguém zeloso que persegue a igreja. Isso. E o propósito de Gamaliel aqui é, deixa como está, porque se veio de Deus, vai permanecer, mas se não veio, vai se desmanchar. Mas Paulo não, Paulo defendia a tese de que, se é contra o judaísmo, eu tenho que bater de frente, eu tenho que prender, exatamente, eu tenho que arrastar, eu tenho que silenciar, só para a gente entender esse contraste, que mesmo Gamaliel, ele sendo mestre de Paulo, ele sendo a pessoa que doutrinou Paulo, ele sendo a pessoa que ensinou Paulo, existem opiniões entre os dois que divergem. Isso. Gamaliel defende uma coisa e Paulo defende outra.